Olá, pessoal, boa noite. Chegando aqui para mais um devocional. A Eliane, o Eduardo, a Ruciene, o Haroldo, o Lucas, a Mirella, a Nice Lopes, a Fernanda, Débora Lane, Tâmara, Rafaela, Rafinha chegando aí, Andréia Lemos, Mônica e o AD Souto que já chegou aí, nós vamos colocá-lo aqui. Pessoal, boa noite, não é? A gente deu uma pausa ontem, não tivemos o devocional de volta hoje, juntos, né? A semana inteira aí, se Deus permitir, com alguns convidados, com alguns colegas, irmãos que estarão aqui com a gente. AD, deu um ajuste aí, Reverendo Maurício, também um abraço. Opa, AD Souto! Boa noite, reverendo. Graça e paz. Tudo bem, meu filho? Como é que vai? Tudo jóia? Tudo bem, meu irmão. Graças a Deus, tudo na bênção por aqui. Como é que tá você e sua família? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Só um pouquinho É, cansado, rapaz, desde 6 horas que estava em aula ali numa na pós que eu labuta, né? comecei esse ano É, novamente, e aí terminou agora há pouco, já 9 e pouquinho. Aí é puxado, mas graças a Deus no mais tudo tranquilo. amém, reverendo. Meus irmãos, boa noite a todos e a todas que estão aí entrando, participando do nosso devocional. Sejam muito bem-vindos, né? Eu fiquei muito feliz, eu estava observando que o canal aqui da Sim, IPB Monteiro está quase lá, né, rapaz? Quase quase chegando aos chegando, viu? mil inscritos, né? Então, aqueles que Isso. estão aqui conosco, é possível que todos já sejam inscritos aí, mas se porventura você não é inscrito, né, incentive outras pessoas para nos ajudar, irmãos. Estamos chegando aí. E ontem para cá demos um gás aí, acho que Rapaz, AD, em de torno ontem de pra cá a gente 400 pessoas, né, rapaz? deu uma empleitada pesada, viu? Deu uma espalhada aí, mandei Nós para esse, alguns colegas pastores, você mandou aí para uma turma grande, a gente foi postando aqui no foi Instagram. Hoje pedi para os membros da igreja aqui, a turma trabalhou, a gente está em quase, já está em, acho que quase quase 1000. 960, né, por aí já, alguma coisa assim. Eu olhei, tinha Eu vi agora 950 e aqui. pouco, né? Isso, Mas daqui isso. para amanhã, se Deus quiser, a gente chega lá nos 1.000 inscritos, né? Se Deus quiser. Aí, 966. Olha aí, tá vendo? 34 trinta e só, irmão. Só quatro faltam rapaz. 34 pessoas. Homem, catuca aí o seu familiar, o grupo da sua família, e se inscreva aí nessa cebola. Isso, tá chegando, tá chegando. IPB Monteiro, aí no YouTube, gente. Isso. Muito bom. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui para mais uma semana de devocional. Hoje o nosso convidado é o reverendo Aguinaldo, da Igreja Presbiteriana aqui de Sertânia, um colega também. Amanhã, né, nós teremos o seminarista aqui da nossa igreja, o William, ele vai estar amanhã. Quarta-feira, o reverendo Felipe, lá de Maceió. Quinta-feira, Adi, a Isso. gente vai ter a alegria de receber de novo o Sérgio Lopes. Vai estar com a gente na próxima quinta Benção, novamente. E benção. na sexta-feira a gente tem o David, que é pastor lá em São Paulo, presbiteriano, também ele vai estar com a gente no nosso devocional. Muito bem, meu filho. Muito bom, vamos Muito orar, bom, Adi, para a muito gente bom, meus irmãos. começar? Vamos sim, reverendo. Vamos começar. Vamos lá. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, te damos graças por esse dia, porque o Senhor sustentou as nossas vidas, nos abençoou, nos preservou. Queremos, ó Deus, te Obrigado. agradecer por estarmos aqui virtualmente reunidos em prol do Senhor, do teu nome, da tua glória, da tua palavra. E pedimos, ó Deus, que essa noite seja mais uma noite de edificação, de encorajamento para as nossas Amém, Senhor. vidas. Nos abençoa, Pai. Usa a cada um que vai participar dessa live para que sejamos apenas instrumentos para a glória e louvor do teu nome. Perdoa também, ó Deus, os nossos pecados. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. reverendo. Amém. Eita, gente. Então vamos à nossa cantiga de hoje. Vamos
louvar o Senhor com essa canção. É o nosso inário. Vencendo vem Jesus. Vamos lá. Quando a alma sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Cante aí, vamos lá! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Estrela no dedo. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis cegos lutam por fazer dos seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Vamos lá! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Muito bom, Adi. Ei, rapaz. Vamos lá, né? Vamos colocar o Nós vamos reverendo Aguinaldo aí. então, Você volta no ouvir o final reverendo para e logo, fazer mais uma logo mais eu canção. voltarei, Joia. se Deus quiser. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Muito bom, pessoal. Vamos colocar aqui o reverendo Aguinaldo. O reverendo está no seu ou está no da igreja? Acho que deve estar no IPB Sertânia, né? Vamos lá, o reverendo Aguinaldo Lins. Conectando aí, que é o nosso convidado hoje, é o reverendo Aguinaldo, pastor da IPB de Sertânia. Faltando só aceitar aí, reverendo. Pessoal que nos acompanha aí pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, não é? Não esqueça, quem nos acompanha pelo YouTube, de dar o seu like aí, tá joia? O seu gostei, ajuda bastante aí para o YouTube liberando ferramentas para a gente. Opa, reverendo Aguinaldo. Tudo em paz? Demorou, mas chegou, rapaz. É isso aí. E aí, tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo em paz. Muito bom. Pessoal que está aqui com a gente, chegando no nosso devocional nessa segunda, o nosso convidado é o reverendo Aguinaldo, é pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Sertânia, no Pernambuco, aqui pertinho de Monteiro. É um colega que tem sido aí companheiro aí nas nossas caminhadas ministeriais, né? Já de época de seminário nós somos contemporâneos, né, Aguinaldo? E depois nos encontramos
em São Bento, quando você ainda estava lá, eu tive o privilégio de pregar em um dos aniversários da igreja, e depois ele vindo aqui para a Sertânia, foi uma alegria muito grande. Reverendo, seja bem-vindo, Deus abençoe, e fique aí à vontade para nos trazer uma reflexão da parte do nosso Deus. Amém. Primeiramente, agradecer pelo convite, nos sentimos honrados aí com o convite do reverendo Altino, né, o conselho da igreja que nós conhecemos, a igreja também conhecemos uma parte, né, dos membros, já tivemos aí algumas vezes presencialmente e hoje de forma virtual, né, estamos vivenciando esse contexto, aí um contexto difícil para nós como igreja, né, mas um contexto que nós temos aprendido muito. Deus tem nos ensinado lições preciosas, e uma delas é utilizarmos melhor as ferramentas que nós temos ao nosso dispor através das redes sociais. E Deus tem nos dado êxito, tem dado êxito à sua igreja, né, para a utilização dessas ferramentas. Precisamos aprender muito, mas estamos caminhando, né? Estamos aí fazendo o que é possível e certamente Deus tem sido glorificado com a caminhada da igreja nesse tempo, né? Amém. Então, um abraço aí aos irmãos, abraço aos irmãos que nos acompanham, inclusive alguns irmãos da igreja aqui também nos acompanhando, né? A nossa saudação a todos, em nome de Jesus, né? Eu vi que tem um pessoal, parece-me que de São Bento, aí que está também nos acompanhando. Isso, Letícia aí, né? Tem sempre nos ajudado aqui nas nossas lives, né? Cantando, Heraldo, né? Pessoas maravilhosas que têm cooperado aqui aí conosco dos trabalhos aqui da igreja também, né? Joia, muito bom. Estão aí nos acompanhando, né? Amém. Reverendo, nesta noite eu escolhi aqui um salmo para nós refletirmos, nós pensarmos, né, nesses dias de pandemia que nós estamos vivendo. Um salmo que nos chama a atenção, né, nos fala profundamente ao nosso coração. Eu particularmente sou apaixonado, eu acho que todos os pastores amam mesmo o livro dos Salmos, né? E é um livro em que nós aprendemos bastante lições pela diversidade dos contextos, né, relatado nos Salmos, a linguagem que é utilizada. O som está chegando bem? Tá bem, tá tranquilo aqui. Ok. A linguagem, né, que os salmistas utilizam, né, é um desafio para nós como pastores, como intérpretes da palavra de Deus, mas é um livro que, de fato, nós somos apaixonados, né? Nós gostamos muito, por se tratar aí do Saltério, né, do caderno de cânticos do povo de Deus do Antigo Testamento. E eu escolhi exatamente o Salmo número 1. Salmo número 1, né? O início do livro dos Salmos, aí, que nos diz a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo número 1, e o Salmo nos diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Monitore meu tempo aí, viu? Também fica à vontade aí para estar de olho no tempo aí, para a gente não estourar. Tranquilo, né? Irmãos, o Salmo número 1, ele, de fato, aí é o início do livro dos Salmos, mas também nós poderíamos dizer, concordando com muitos comentaristas, que é a introdução do livro dos Salmos. É uma forma introdutória que Deus, em sua sabedoria, quando ele capacitou, quando ele ungiu, quando ele, de fato, usou instrumentos da parte dele para deixar a Bíblia para nós. Mesmo fazendo parte do primeiro livro dos Salmos, que são uma coleção, nós bem conhecemos, os Salmos, eles comportam, e eles são uma coletânea de salmos, né? Comumente conhecida como Saltério, que era o caderno de cântico do povo judeu. Nós encontramos nos 150 salmos a divisão dos livros, né? Por exemplo, o livro 1, do Salmo 1 ao 41, o livro 2, do 42 ao 72, o 3, do 73 ao 89, o livro 4, do 90 ao 106, e finalmente o livro 5, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150, assim fechando o Saltério. O Salmo número 1,
ele cumpre de forma formidável essa função de introdução ao livro. Além de ser esse salmo inicial, ele também funciona como essa espécie de introdução. Esse salmo ele foi denominado por muitos pregadores, por muitos exegetas, por muitos estudiosos, como o salmo dos dois caminhos, o salmo das duas portas. E, de fato, quando nós olhamos, quando nós observamos o salmo número 1, nós vamos perceber que ele aponta para caminhos e portas que os salmos abrem diante dos nossos olhos. Esse salmo, ele permeia a nossa caminhada, é como uma porta que se abre, como um caminho que se nos mostra para agora nos mostrar e nos certificar da caminhada que nós temos a percorrer. Entre outras coisas, irmãos, esse salmo vai nos ensinar que as escolhas que nós fizermos na vida determinarão a nossa eternidade. Os passos que nós empreendemos na nossa caminhada terrena, eles estão ligados, eles estão associados à nossa eternidade. O caminho que escolhermos, os caminhos ou o caminho que nós escolhermos, trará sobre nós as consequências. E o Salmo diz que são as bênçãos ou as maldições, né? Essas coisas estão muito ligadas, muito acopladas aí à singularidade e ao significado dos salmos. Alguém já disse que o que fazemos na vida ecoa na eternidade. O que nós fazemos na vida vai ter respostas e vai nos encontrar em nossa eternidade. E o salmista vai nos mostrar que a vida não termina aqui. Ele diz que depois da morte, ele vai nos mostrar que depois da morte, a vida vai continuar na eternidade. Mas essa eternidade será fatalmente determinada pelo caminho que nós escolhermos trilhar enquanto nós estivermos aqui. Importante para você que nos acompanha nesta noite que a nossa eternidade ela está inteiramente ligada à nossa vida. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Não há mais como mudar a trajetória do homem, a sua caminhada, a sua eternidade, depois que ele parte desse plano terreno. É esse caminho que nós trilhamos que vai determinar a nossa eternidade. E tendo dito essas coisas, nós podemos nos perguntar quais são as lições que nós podemos aprender neste salmo. Se você observar nos versículos 1 e 2, o salmista vai aí traçar o caminho do justo. Ele vai primeiro apontar para o caminho do justo. Ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O salmista ele trata aqui de fazer uma distinção da caminhada do justo pela negativa. É interessante que ele vai dizer, o justo não faz isso. É uma expressão e é uma ideia voltada para a parte negativa, mostrando o que ele não faz. Demarcado pela expressão bem-aventurado. Essa expressão bem-aventurado é mais do que feliz, né? É uma expressão que traz até uma certa forma de repetição daquilo que o salmista está querendo dizer para enfatizar a ideia daquele justo e daquele que segue o Senhor. E a expressão nos seus termos aí possíveis seria essa, mais do que feliz. E ele diz que o homem, que o justo, esse homem bem-aventurado, é aquilo que não faz o que o ímpio faz. Essa ideia está presente aqui, nessa conjuntura, quando ele aponta para descrever o justo. Então, o que é que o justo não faz para ele ser chamado de bem-aventurado e mais do que feliz? O salmista vai dizer que ele não anda, não se detém e não se assenta, né? É uma ideia totalmente voltada para o negativo, mostrando aquilo que ele não faz. Que ele não anda no conselho dos ímpios, que ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É essa a expressão utilizada aqui pelo salmista. Embora nós tenhamos aqui, queridos, uma forma de linguagem que é conhecida como paralelismo nos salmos, que é a repetição de expressões iguais para fortalecer aquilo que o salmista
está dizendo, duas coisas importantes nós precisamos e são importantes para nós observarmos no enredo deste versículo. Nós entendemos, irmãos, aqui há o alerta para o justo não ceder o mal, para ele cortar pela raiz toda forma de maldade. Não há como não identificar uma progressão nos verbos aqui: andar, assentar e deter. E o salmista está dizendo que o homem justo, que o homem temente a Deus, ele não faz essas coisas. E nós sabemos, queridos, pela conjuntura bíblica da palavra de Deus, nós sabemos que o pecado, antes de causar estragos em nossa vida, ele cumpre algumas fases. Eu acho interessante o que Tiago vai estabelecer para ilustrar isso, para mostrar isso aos leitores da sua carta que estavam questionando, estavam em dúvidas com relação à aprovação e à tentação. Tiago, quando chega nos versículos 14 e 15, do primeiro capítulo da sua carta, ele diz: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Perceba que há uma caminhada, que há um aprofundamento das ideias aqui, até que o pecado seja gerado em nossa vida e cause os estragos. Isso nos faz lembrar, irmãos, da história do Antigo Testamento do rei Davi. O homem segundo o coração de Deus, quando ele cometeu o pecado de adultério com Batseba. O texto lá vai dizer que no ano em que os reis costumavam subir à guerra, irem à guerra com seus generais, com seus exércitos, Davi resolve ficar em casa. E uma tarde ele levanta-se do seu aposento e ele olha da janela, vê uma mulher formosa se banhando e aquilo enche os seus olhos. E ele é dominado por aquela cobiça. E aquilo é gerado no seu coração. E ele manda que aquela mulher venha até ele e aí ele comete o pecado. Perceba que há uma evolução, que há um aprofundamento desses sentimentos até o pecado tomar essa forma. Por isso é interessante nós observarmos aqui que o justo ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta. Se nós não quisermos nos assentar, nós temos que cortar o andar. Nós temos que fugir dessas coisas. Ou seja, meus irmãos, ainda que isso na essência da exegese do texto não nos mostre, pelos paralelismos que nós vemos, que os salmos utilizam, a aplicação é lógica, nos leva a esse entendimento. O justo deve fugir, não deve compactuar, não deve ter nenhuma estima pelo mal ou pelo pecado, ou pela aparência do mal, pela aparência do pecado. A expressão do salmista é mostrar que o justo vive assim, que o justo procura viver assim. Algo que deve ser esclarecido aqui também é que a ideia do salmista não é que nos apartemos das pessoas. Em determinado momento eu vi a pessoa questionar, dizer, então esse salmo ele está errado, ele precisa ser revisto. Porque Jesus, no seu ministério terreno, ele conviveu com pessoas pecadoras, ele comeu com pessoas que não faziam parte daquele grupo lá. Não é isso que o salmista está dizendo. O salmista, quando fala aqui em andar, deter e se assentar, é comungar dos mesmos costumes. É praticar as mesmas obras. E Jesus, embora tendo convivido com pessoas estranhas, pessoas que eram estigmatizadas no seu tempo, ele não fez o que elas faziam. E esse é o nosso papel como cristãos. E o salmista continua dizendo que o prazer do justo é a lei de Deus, no versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, queridos, o justo, a ideia aqui é que o salmista agora vai demonstrar pela parte positiva o que é que o justo faz. Ele tem prazer na lei de Deus. Esse prazer aí é um apego, é amor. Ela está sempre em evidência em sua vida, em seu caminho. O texto nos diz aí que ele medita nela de dia e de noite. E é interessante, reverendo, com certeza, não estou querendo ensinar o reverendo aqui, nós sabemos dessa expressão, né? Mas para o nosso aprofundamento aí no texto, é que a expressão meditar aí, ela lembra, e ela na sua origem tem por trás a expressão ruminar.
é ruminar. Né? Ruminar, e isso nos faz lembrar dos animais ruminantes. Né? À noite, nós que vivemos, somos criados na zona rural, eu tive essa experiência, quando a gente à noite observa um animal ruminante, ele está trazendo a comida do estômago à boca e ele está mastigando de novo. Isso. Essa é a ideia do salmista aqui de meditar. Trazer a memória, trazer a mente, trazer ao coração a lei de Deus. Ela está sempre em evidência em sua vida, em seu caminho. Ele medita nela de dia e de noite. Isso nos faz lembrar o Salmo 119. Versículo 97, quando o salmista diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. É o apego do salmista à lei de Deus, um compromisso de amor com a lei de Deus. E nós aprendemos aí, fechando esses dois versículos, que o justo ele é identificado por aquilo que ele não faz. Aquilo que o justo faz é diferente da prática do ímpio, e ele tem um apego, ele tem uma direção ao amor e o apego à palavra de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos, no versículo 3, a Bíblia vai dizer aí, o Salmo vai dizer, ele é como, ainda se referindo ao justo, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O salmista vai falar aqui da trajetória terrena do justo. Ele vai dizer que ele é como uma árvore produtiva, que produz em todo o tempo. Suas raízes são abastecidas pela providência de Deus. Uma árvore frondosa que não tem apenas aparências, mas que tem frutos. Não é semelhante àquela figueira, né, que Jesus chega lá, ela está bonita e ela não tem frutos. E ela recebe o castigo. Né? O justo, ele é essa árvore bonita, mas produtiva, que tem o que ser colhido, mesmo em tempos de escassez. E essa descrição aqui, ela termina dizendo: tudo quanto esse homem justo faz será bem sucedido. Isso nos faz lembrar do personagem muito importante da história, chamado José do Egito. Ele foi tirado ainda muito jovem do seio da sua família, da convivência dos seus irmãos, do cuidado do seu pai. Mas a Bíblia vai dizer que onde José colocava a sua mão, Deus sabia prosperar. Deus abençoava. Porque José era um homem justo. Porque ele temia a Deus. Porque ele temia ao Senhor. Nós temos vivido tempos muito difíceis, mas Deus tem feito do seu povo um povo produtivo. Ele tem nos sustentado. Eu acompanhava, reverendo, no sábado, o testemunho do Carlinhos Félix. Né? Sim. Vendo quando naquele momento de oração ali a esposa dizia para ele, né? Se Deus sustenta os passarinhos, ele não vai nos sustentar? Verdade. E nós temos provado nesses dias que Deus tem sustentado o seu povo, tem sustentado a sua igreja. Amém. Nós temos passado por dificuldades, mas a bênção de Deus está sobre nós, porque ele ama o seu povo, ele ama a sua igreja. A despeito de nós, das nossas faltas, mas ele é o nosso Deus. Ele é quem nos sustenta. E vai continuar nos sustentando. Terceira coisa que eu destaco, versículo 4, nós vamos ver o salmista aí destacando a trajetória terrena do ímpio. Nós falamos aqui dos dois caminhos. Né? E ele diz, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Ou seja, ele começa com essa expressão. A descrição do salmista começa com a expressão, os ímpios não são assim. Ou seja, tudo aquilo que ele disse acerca do justo não se aplica ao ímpio. Tudo que se falou a respeito do justo não se adequa a ele. São, porém, ele acrescenta aqui. E vamos ver aqui o antônimo daquilo que foi dito do justo. Eles são como a palha que o vento dispersa. Duas figuras aqui são muito importantes para descrever a cena. Um redemoinho, não precisa nem ser um redemoinho, mas um vento, mais ou menos, que bate sobre a superfície da terra e leva toda a palha seca. Assim são os ímpios. A colheita dos grãos, feita no eirado pelos antigos moradores do Antigo Oriente, quando recolhiam a semente e jogavam para cima para que o vento levasse a palha, que não fazia parte dos grãos. Né? Essa é a imagem do ímpio, aquele que não segue pelo caminho do Senhor, que não tem sustentação, que é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia, quando Jesus está terminando lá
o Sermão da Montanha, mostrando e exemplificando, dando um exemplo prático daquilo que aconteceria naqueles que ouvissem a palavra e praticassem essa palavra, e daqueles que não praticassem. Quarta coisa que eu destaco aqui é a trajetória eterna do ímpio e do justo, que o salmista vai tratar nos versículos 5 e 6, quando ele diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Lembram que iniciei falando que as escolhas que fazemos na vida implica na eternidade? O salmista vai voltar a essa ideia aqui, especificamente no versículo 5, quando ele diz: os perversos não passarão por justos diante de Deus. Os perversos não prevalecerão quando Deus instituir o seu juízo. A expressão aqui que ele utiliza, por isso os perversos não prevalecerão, a expressão prevalecerão aí é não ficarão de pé. Não se colocarão de pé no juízo. Eles não serão chamados a esse momento de receber as bem-aventuranças. Os pecadores, os ímpios de coração, não permanecerão com os justos. Haverá inevitavelmente uma separação. Deus fará isso de forma definitiva no juízo. Embora já haja, no tempo presente, como nós vimos, na trajetória terrena, essa distinção, essa diferença. Isso será definitivo no juízo, no julgamento de Deus, quando as coisas se tornarão explícitas a todos os olhos. E, finalmente, no versículo 6, ele vai dizer que o Senhor conhece o caminho do justo. Ou seja, ele vê o caminho, ele tem prazer no caminho do justo. É isso que a expressão diz. Conhecer aqui está ligado muito ao prazer de Deus no caminho do justo, no caminho que ele trilha, no caminho de temor ao Senhor. Deus também vê, da mesma forma, ele vê o caminho do ímpio, mas não tem prazer no caminho do ímpio. Mas ele os desaprova. Por isso esse caminho perecerá, ou seja, será destruído. São caminhos de morte. São caminhos centrados na autossuficiência do homem. Numa caminhada totalmente separada do Deus eterno, sem compromisso, sem reconhecimento do Deus que é dono de todas as coisas. Então, o Salmo número 1 faz essa belíssima introdução. E para terminar aqui, próximo de terminar, nós devemos nos perguntar em qual caminho, em qual dos caminhos nós temos trilhado? Em qual dos caminhos nós temos conduzido a nossa vida? O sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, ele diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Leva para a morte. E quando eu li esse texto, reverendo, eu lembrava de um hino do Grupo Logos, gravado no ano de 1982, que tem como título Caminhos, né? Sim. E a letra desse cântico, eu termino com a letra desse cântico, ela diz assim: posso pensar nos meus planos, para os dias e anos que enfim, tenho que neste mundo minha vida envolver, mas plena paz não posso alcançar. Posso andar em caminhos que eu mesmo quis construir, posso fazer o que quero, agradando só a mim, mas plena paz não posso alcançar. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. A solução não está no que eu acho. Tenho que, sem reservas, passo a passo, seguir a Jesus. Sei que feliz é o homem que crê e teme ao Senhor, e em seus passos procura ter de Deus aprovação. Certamente paz ele terá. Como está a minha vida? E a tua vida também? Temos achado em Cristo realmente a solução para a plena paz poder alcançar? Meus irmãos, meus queridos, que Deus nos conduza no seu caminho, no caminho do justo. Nesse caminho que tem uma ressonância, que tem algo ligado inevitavelmente à nossa eternidade. E que nós pensemos e guardemos no nosso coração que o que nós fazemos na vida vai ecoar na eternidade. E esse caminho nos mostra isso. Que Deus nos dê muita graça, nos dê muita sabedoria e da sua misericórdia e graça
para caminharmos no caminho bom e direito, do caminho que o Senhor preparou para cada um de nós. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, reverendo Aguinaldo. Muito bom, muito boa sua reflexão, sua caminhada aí pelo Salmo de número 1, né, que nos coloca diante desse desafio e dessa reflexão que devemos fazer hoje. Você citou aí a canção do Grupo Logos, belíssima, né? Caminhos. Grupo Logos é daqueles grupos que a gente recomenda ouvir todas as canções, né, Aguinaldo? Não tem Sem uma que... exceção. não tem aquela que a gente coloca lá uma restrição. É verdade. Mas aí eu me lembrava da canção de Carlinhos Sábado também, né? Palácios, né? De que lado você está, né? Então, Verdade. só há esses dois caminhos mesmos e a gente precisa refletir bastante sobre isso. Reverendo verdade. Aguinaldo, vamos orar? Eu queria que você estivesse orando aí pelas nossas vidas, né? Pelos queridos que nos acompanham nessa noite, para que Amém. o Senhor nos abençoe e, à luz dessa palavra, nos guie no seu caminho. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. E nós temos dito, ó Deus, nós temos professado que ela é a nossa única regra de fé e prática. Ó Deus, que nós possamos, de fato, tê-la, ó Deus, no nosso coração, não apenas na nossa mente, mas no nosso coração, na nossa prática do dia a dia, Senhor. Que, de fato, as nossas escolhas reflitam, ó Deus, a Ti, ao Senhor das nossas vidas. Ó Deus, que nós tememos. Ó Deus, nos livra das tentações, nos livra, ó Deus, de estarmos querendo fazer, ó Deus, a nossa própria vontade. Muitas vezes somos atraídos, ó Deus, pelo mundo, pelo inimigo das nossas almas e pela nossa própria carne. Ó Deus, para tomarmos caminhos estranhos, caminhos que nos separam do Senhor. Mas nessa noite, ó Deus, nós nos colocamos em tuas mãos. Colocamos a vida, ó Deus, de cada pessoa, de cada internauta que está conosco nesta noite. Para que a tua palavra, ó Deus, seja guardada no coração de cada um deles. Amém, que eles temam ao Senhor de todo o coração, que haja transformação. Que esses dias, ó Deus, que nós estamos vivendo, esses dias de pandemia, sejam dias de encontro com o Senhor, de transformação de vidas, de conversão, ó Deus, para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Continua abençoando o reverendo Altino, juntamente com a sua igreja, o seu conselho. Abençoando, ó Deus, a todos nós. Estamos atravessando, ó Deus, esses momentos e com certeza o Senhor tem propósitos definidos, ó Deus, para a tua igreja e para o teu povo. Amém. Assim nós agradecemos, ó Deus, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Reverendo Aguinaldo, nossa gratidão, alegria tê-lo aqui no nosso devocional. Muito bom. Deus abençoe ricamente a sua vida. O pessoal que nos acompanha, que veio aí seguindo a IPB Sertânia, segue também aqui a IPB Monteiro. Se possível, vai lá também no nosso canal do YouTube. A gente está quase chegando, Aguinaldo, às 1000 inscrições. Tá pertinho. Poucas 30, acho que 30, 20 e poucos pessoas a gente está quase chegando, porque isso vai dar a qualidade melhor. Eles liberam para a gente fazer transmissões ao vivo do próprio celular, sem o necessário a gente montar toda aquela estrutura. E você sabe que para a gente, as nossas igrejas menores, né, quanto mais simples a gente puder fazer as transmissões, melhor. Então, pessoal que nos acompanha aí, reverendo Aguinaldo, Deus abençoe, um abraço. Se puder ficar aí com a gente nos bastidores, como diz o AD, a gente vai desconectar e o AD volta aqui para cantar mais umas canções e a gente caminhar para o final. Um abração para os queridos irmãos aí de Sertânia, né? Que eu tive também a alegria, o privilégio de, durante 3 anos e meio, pastoreá-los também, e eles estão com a gente hoje aí. Muito bom. Deus abençoe. Próxima semana está com a gente, né? Isso, Deus quiser. Semana que vem eu estou aí com um momento devocional aí com vocês. Será uma alegria. Deus abençoe. Boa noite. Um abração. Muito bom, pessoal. Agora nós vamos colocar de volta aqui o AD Souto. Vocês conhecem ele? Pois é o AD Souto. Vai voltar aqui para cantar mais algumas canções e a gente caminhar. Opa, AD! Opa, reverendo! Amém, amém! Joia! Muito bom!
Depois de ouvirmos essa palavra, né, essa mensagem da parte de Deus, vamos louvar o Senhor. Ó, o Ulisses está aí, o homem da tapioca, viu? Da goma de tapioca. Ulisses, a gente precisa marcar, né? Ele até combinou comigo da gente fazer uma live junto com ele aí. Joia. Só marcar o dia, Ulisses. Vamos fazer, vamos fazer. Amém? Agora, aquelas tapioca, veio uma visita aí, chegou um pessoal aqui na minha igreja, eu tive que fazer aqui uma caridade. É brincadeira, Ulisses. Nós vamos cantar o Senhor. Joia. Vamos lá. Senhor, meu Deus, quanto eu maravilhar os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, luz e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Quem sabe canta comigo. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, eu vejo além montanhas altaneras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma, canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali verter do sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abre as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos
Deus entre os santos, da mais humilde vera adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ah, rapaz, Chegue Ade, logo pra gente ir pra glória. meu tripé caiu, derrubou o celular mesmo no final da música. Mas não é possível o negócio. Rapaz, Ade, eu estava aqui ouvindo Sim, você cantando essa canção e refletindo, né, que a nossa fé, a nossa esperança, ela deve estar fundamentada somente no nosso Deus, né? Essa música fala isso, o refrão, canta a minha alma, né? Canta ao canta a Senhor. minha alma. Canta ao Canta ao Senhor. A Senhor. quem? Ao Senhor. Por quê, queridos? Porque foi Deus quem elaborou o plano da salvação. Foi Deus quem veio para nos salvar. Ele que aplica a obra da salvação ao nosso coração, né? A salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. Daí a gente não deve, a gente não deve jamais, né, atribuir a glória, a honra ao homem. É Deus. A nossa confiança não deve estar fundamentada em absolutamente ninguém, nenhuma instituição. É Cristo. É Ele quem nos salva, é Ele quem nos ama incondicionalmente, é Ele quem nos acolhe, é Ele quem nos sustenta nas nossas fraquezas. É por isso que a gente tem que cantar mesmo ao nosso Deus, e a nossa fé, a nossa confiança deve estar fundamentada somente no Senhor. No Senhor. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, apenas instrumentos. O Senhor é que é, de fato, digno de todo louvor e de toda adoração. Muito bem, velho. Ade, Mais uma cantiga? vamos, mas antes vamos dar aqui Diga aí. alguns informes, né, para o pessoal. Ok, Deixa eu ok. ver se o meu suporte aqui, meu tripézinho não cai de novo. Heraldo, um abraço, Heraldo. Heraldo Valença, Deus abençoe, bom tê-lo aqui com a gente. Amanhã nós temos, né? Amanhã nós vamos ter aqui a presença do seminarista aqui da nossa igreja, o nosso irmão William, mora lá no Recife, está fazendo o SPN e vai estar com a gente amanhã, o nosso convidado. Na próxima quarta-feira é o pastor Felipe, lá da IPB Farol, em Maceió. Na quinta-feira a gente vai ter novamente a presença do Sérgio Lopes, vai estar com a gente quinta-feira, outra live sem dúvida alguma muito especial. E na sexta-feira o reverendo David, lá de São Paulo, ele vai estar com a gente. E aí aproveitar, né, Ade, para informar o pessoal que a partir dessa semana o nosso devocional fica um pouquinho mais compacto e a gente só vai até a sexta, tá bom, pessoal? Então a gente tirou o domingo e agora a gente está tirando o sábado também. A gente vai de segunda a sexta com os nossos devocionais. Não é isso, Ade? Isso, acho que foi uma forma de a gente, por causa da demanda, especialmente, irmãos, o reverendo Altino tem vivido um tempo bem cheio, né? Não é somente, não se limita, né? O ministério dele não se limita somente aqui ao nosso devocional. Eu que estou um pouco mais perto, né? Eu tenho percebido assim quanto não é fácil, irmãos, é uma demanda medonha, e graças a Deus que ainda assim o Senhor Deus tem dado graça para sermos ainda, né, conduzidos dessa forma peculiar que o reverendo Altino tem, de nos abençoar todas as noites. Então, é uma forma da gente poder também dizer o reverendo Altino, descansa só mais um tiquinho aí nessa redinha aí de mais um dia. Pessoal, é mais para a gente dar uma aliviada na agenda, dar uma diminuída um pouquinho, que o ritmo tá intenso, né? Tá bem puxado. A gente tem, como a Ade disse, não tem só
a devocional. A devocional, na verdade, para mim tem sido um dos momentos mais contagiantes aqui do meu dia, não é? Mas a gente precisa dar uma aliviada, a gente sabe que não é de ferro e precisa aliviar um pouquinho, e a gente vai compactar para a segunda a sexta, certo? Até porque nos sábados, domingo, né? O pessoal tem várias lives também muito boas no YouTube e tal. Isso. Exatamente. Muita gente boa aí oferecendo um conteúdo muito abençoado, bíblico, enfim. Isso. Eu acho que é uma oportunidade também das pessoas, né, de você que sempre nos acompanha, poder ver outros conteúdos também. Tá abusado, irmãos. É só AD, toda noite. Reverendo Altinho, tá bom. Essas duas caras o povo tá enjoado, né, Ade? Ainda bem que todo dia tá entrando uma carinha nova para desenjoar aí, né? Tapear. Muito bom. Muito bem, Ade. Então vamos lá. Vamos para mais uma, inclusive fazer referência aqui à nossa irmã Preta, acho que foi Preta, lá de João Pessoa, fez um pedido de oração aqui. Orar por um garoto de nome Davi, que se encontra na UTI do Laureano. Então vamos, no finalzinho a gente vai estar orando pelo Davi, né? E por todas as outras pessoas, né, que talvez estejam aí enfermas e precisam da bênção de Deus, né, da restauração do Senhor. Ok, então vamos à canção, meus irmãos. Deus os abençoe. Vamos lá. Oh, que saudosa lembrança venho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra aqui. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres irão e de toda tentação. Lá não virá mais pecado. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Ó Senhor, diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas obras, boas novas, melhor dizendo, levam aos infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui,
que não será o gozar a graça que existe ali. Oh, glória! Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de a quem lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, sem ele eu não posso viver. Muito bom, rapaz. Tem que aquecer aí o gogó. Tem que aquecer de vez em quando, talvez precisar uma coisinha mais. Rapaz, o presbítero Maurício, que é PM, né? Ele hoje está de serviço. É presbítero aqui da nossa igreja. Aí a dele aí, pode ficar até 2 horas da manhã a live hoje. É esperto, né, Maurício? Vamos embora. É até a hora do trabalho dele, né? Eu acho que a Edna Lins, eu acho que é a esposa do pastor Aguinaldo, né? Ela está aqui, peço oração pelo meu tio Francisco, que está com a Covid-19. E o pessoal aqui, AD, fazendo referência que você foi no fundo do baú mesmo para valer nessa canção. Não é, meu filho. Rapaz, não sei o que é. As cantigas boas da Cibona. Essa eu não ouvi, nunca nem ouvi. Sério, velho. Agora Flauso, que é um irmão aqui da nossa igreja, dizendo que na época, que ele não lembra. Lembra sim, Flauso, você é dessa geração aí, viu? Não queira dar uma de jovenzinho, não, que não cola não, viu? Joia, muito bom. Podia aproveitar esses últimos momentos, né, para a gente fazer uma oração e no final terminar ainda com um trechinho pequeno de uma canção. Pode ser? Vamos orar pelo Davi, né, que foi pedido aqui, e pelo Francisco. Né? E aí, de forma geral, queridos, por todos que estão enfermos, né, que estão precisando da bênção do Senhor. Vamos orar nesse instante? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar por esse tempo aqui juntos, pela tua palavra, ó Deus, que nos foi exposta nessa noite, que alimentou e fortaleceu o nosso coração para que nós sigamos no teu caminho, que nós tenhamos de fato deleite e prazer na tua lei e nessa lei meditemos de dia e de noite. Ó Deus, aproveitamos esse momento para orar pela vida do Davi, do seu Francisco e de todos os outros irmãos e familiares, amigos que se encontram enfermos, ó Deus, seja qual for a enfermidade, não apenas pela enfermidade da Covid-19, mas tantos outros problemas. Oramos em favor do reverendo Rogério, de Serra Talhada, que o Senhor também o abençoe, o restaure, e a Davi, ao seu Francisco, e todos os demais, ó Deus, que necessitam e precisam de um toque, uma visitação do Senhor, restaurando, curando o seu físico. Nós pedimos, ó Deus, humildemente nessa noite, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor visite para o louvor e glória do teu nome. Continua com as nossas vidas também, nos abençoando, nos dando saúde, nos dando vigor e, acima de tudo, nos dando convicção de que em ti, ó Pai, nós estamos totalmente seguros e amparados. Dá-nos uma noite em paz, um sono reparador, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu filho. Até amanhã. Até amanhã, Ade. Deus abençoe. Tem um minutinho aí, você quer terminar com um trechozinho de uma canção, né? Dá tempo aí. Quero. Amanhã estaremos, né, no nosso trabalho aqui na calçada de casa, aqui em Sumé, né, fazendo um trabalho evangelístico das 5 até as 7 da noite. Deus os abençoe. Vamos a essa última canção. Ela diz assim: algemado por um peso, oh, quão triste eu andei,
até sentir a mão de Cristo. Não sou mais quem eu era, eu sei, o Senhor fez isso. Tocou-me, Jesus.